Salve, salve família, da hora legal? Sou Gustavo Stark. Hoje vamos falar dela, pichação. Como eu falei, eu sou o Gustavo Stark. Esse aqui é o meu canal no YouTube, é um espaço onde falo aqui sobre arte, design, cultura, arte de rua, pichação. E hoje vamos falar um pouco sobre a história da pichação no Brasil, tá ligado? Que é um tema muito vasto, pichação em si é um tema muito vasto, não só focando em Brasil, como no mundo todo. E assim também focando em regionalidades do Brasil, também dá pra fazer vídeo sobre a expressão da pichação em cada região do Brasil, em cada estado, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia de quão rico é esse tema. Mas hoje eu vou fazer uma caminhada breve na linha do tempo da pichação, aqui com vocês, explicando esse contexto cultural e tão autêntico que é a expressão da pichação brasileira, tá ligado? A pichação é uma coisa que é uma intervenção que existe no mundo inteiro, eu acredito, em qualquer espaço onde se tenha tinta e uma superfície pública para se intervir, dá para se classificar como pichação. Mas no Brasil, essa cultura cresceu em paralelo ao resto do mundo, se alimentou, cresceu e se consolidou das suas próprias fontes, da sua própria regionalidade. Por isso a pichação brasileira, ela é tão autêntica, tá ligado? E tão original e impressiona tanto as pessoas de fora daqui, entendeu? E vamos lá contar um pouquinho de como a pichação se tornou algo relevante aqui no Brasil e como isso foi lá dos anos 60 até hoje e se tornou o que a gente conhece hoje aí nas ruas. Lá na década de 60, a pichação começou a surgir aqui no Brasil com força, principalmente pelo viés ideológico, pelo viés de protesto político, entendeu? Na década de 60, não sei se você já ouviu falar do que aconteceu em 1964, conhecido como o golpe militar do Brasil, né? E nessa época, contra esse regime, já existiam as pichações políticas, as pichações de protesto contra esse regime, né? Frases como abaixo a ditadura nunca mais, eram muito populares e muito replicadas entre esses revolucionários da época, né, mano? E foi aí que a pichação começou a ganhar uma certa relevância histórica aqui dentro do Brasil. O nome começou a ficar muito famoso ali na região de São Paulo, entre as rodovias, que é o Cão Fila, quilômetro 25. Cão Fila veio aí, tipo, na época era muito comum também políticos divulgarem o seu nome através dos muros. Ainda é popular hoje, mas tem lugar que não pode mais, não sei como é. E eles pintam nas ruas os seus partidos e etc e tal para se elegerem. Isso já existia e inspirado por esse movimento, por essa ação, o Cão Fila do quilômetro 26, que eu não vou lembrar o nome dele agora, puta que pariu. Esse mano que vendia cães da raça Fila no quilômetro 26 da rodovia, ele teve a ideia de pintar o nome do seu negócio por toda a rodovia, divulgando ali que ele vendia Cão Fila no quilômetro 26, com poucas palavras, sempre repetindo a mesma estética, o mesmo letreiro manual dele mesmo, sem pretensão, puro design vernacular. Se você não sabe o que é design vernacular, tem um vídeo sobre isso, vou deixar o card aí, se eu lembrar. E ele foi um dos primeiros expoentes a, tipo, ficar popular pelo seu nome, divulgar o seu nome na região, entendeu? A obra estar em vários lugares físicos e ter um ator daquela obra, autor. O Cão Fila, o picho político do contra a ditadura militar tinha uma similaridade entre os dois, que eram a escrita livre. Eles não necessariamente buscavam ou tentavam ter uma estética caligráfica, tá ligado? Eles não tentavam reproduzir uma caligrafia, uma identidade naquela caligrafia, naquela letra. Eles escreviam à mão livre. O Cão Fila, em específico, acabava tendo uma caligrafia própria por repetir sempre as mesmas palavras. E aí tinha ali a sua identidade, né, visual. E além dessas duas escritas livres, também era muito comum o chamado de picho poético, né, que geralmente eram ligados ali a frases, a frases poéticas, a letras de música ou a filosofias, escritas soltas, escritas livres, também sem uma necessidade de um apego caligráfico, né? Mas era também uma expressão de intervenção pública no muro, geralmente feito por universitários, artistas, a galera mais good vibes, pá, letrinhas de músicas, coisas positivas, às vezes nem tantos, às vezes questionamentos, né? Não tinha exatamente uma regra sobre quem fazia, também não existia crédito ao autor, era só a frase solta. Foi ali mais ou menos nos anos 80, quando a pichação começou a borbulhar com as referências que estavam tendo naquela época, com toda a cena social, artística que rolava.
e isso começou a virar reflexo nas intervenções nos muros. Foi quando começou a surgir o que a gente chama de picho reto de São Paulo, né? Na década de 80 era o auge do movimento punk em São Paulo e do rock and roll em si, tá ligado? Ali a região da Galeria do Rock, o centro de São Paulo, abraçava diversas tribos, diversos jovens. E nessa época, com essas influências, com essas referências, com esse cenário político, com a desigualdade social que sempre foi presente no nosso país, os jovens tinham essa necessidade de serem vistos, né? Esse foi o principal viés da pichação de São Paulo como a gente conhece hoje, colocar seus nomes nos lugares. Existia muito essa cultura do punk, o ganguismo, consequentemente o bairrismo, né? O jovem da periferia, quando ia ao centro, ele se sentia invisibilizado ali, né, mano? Em meio a tantas coisas gigantes, quem era ele, né? E ele sentiu essas necessidades de ocupar esses espaços. Assim surgiam as grifes, que eram grupos de pichadores que representavam alguns lugares, alguma região. Esse era o principal anseio, né? Consumir espaços. Esse era o principal anseio da pichação. Você tinha mais respeito conforme mais difícil era o seu pico, ou quantos mais picos você tinha, por você riscar um lugar mais alto ou você riscar o maior número de lugares, entendeu? E a galera toda se conhecia entre si. Uma grande influência também da época, lembrando do contexto do punk rock, do rock no geral, as capas de discos, os letreiros, as letras que aqueles jovens consumiam influenciavam diretamente ao seu experimento tipográfico, né? Era aí que diferia da tal escrita livre que eu disse antes. Aqui a escrita já não era mais livre. O cara fazia o seu letreiro, fazia o seu próprio alfabeto de letras, com o seu próprio nome, e aquelas mesmas letras que ele replicava todas as vezes. Na maioria das vezes letras ilegíveis, né? Que vinham de influências aí de capa de rock, como eu disse, e de diversas outras coisas, até a estrutura da cidade de São Paulo, que é muito vertical, entendeu? Então faz total sentido as letras serem retas e esguias, tais quais os prédios. Eu tenho um vídeo também no canal que eu falo mais sobre isso, da influência do rock and roll e das letras da pichação. E assim começava a surgir essa estética que é tão autêntica e tão autoral daqui, entendeu? Do Brasil e especificamente de São Paulo. Quando o gringo vem pra cá, fica obcecado com a brutalidade dessa arte, com o modo que ela consome a cidade e a autenticidade da sua expressão, tá ligado? O bagulho é original mesmo, não existe parecido em outro lugar do mundo e deixa os gringos de queixo caído, tá ligado? E claro, fala-se muito da pichação reta, do picho reto de São Paulo, por essa relação histórica, por esse marco histórico ali com o movimento punk, que também era muito forte aqui em São Paulo, mas existiam e existem outras formas de expressão de pichação nacionais, tá ligado? Em outros lugares do país. Como eu falei, dá pra fazer uma pesquisa focada na pichação no estilo artístico de cada estado do Brasil, tá ligado? Por exemplo, o Rio de Janeiro, a galera lá chama de Sharpie, e é muito mais um estilo voltado com tags. Lembra muito tags, assinaturas mesmo, tá ligado? E ao invés deles fecharem um beiral e escreverem uma grande palavra, eles escrevem 5 vezes a mesma assinatura, tá ligado? É uma coisa bastante autêntica também do Rio de Janeiro e é válido pra caralho citar, né, mano? Dentro da cultura da pichação de São Paulo, criando essa estética, essa autenticidade, tem uma galera que difere o modo de escrever, e quando você fala de pichação com CH, que é gramaticamente correto, você está se referindo a qualquer pichação, entendeu? A qualquer escrita sobre um muro, seja ela a escrita livre, poética, o picho político, tá ligado? Um nome qualquer. E quando você fala da pichação com X, você está se referindo a uma intervenção ligada a esse movimento de ativismo, entendeu? Sobre consumir espaços, sobre ser desconfortável socialmente mesmo, entendeu? A pichação com X é exatamente isso, é o não gramático, entendeu? É a linguagem e as regras da rua, é sobre esse movimento, é sobre esse ativismo, sobre essa cultura e sobre esse estilo de se fazer, entendeu? E dentro da cultura da pichação, muita coisa característica dessa cultura, né? Como eu falei, o estilo de escrever as letras, até o modo da galera interagir, entendeu? O comportamento social dessa galera da pichação. Como eu falei, é uma arte muitas vezes ilegível, mas quem é do meio sabe o que está escrito, entendeu? Quem é do meio da pichação acompanha os novos nomes que estão surgindo, tá sempre ligado nos muros, é viciado em ler mesmo, tá ligado? É viciado em ler a rua.
E isso por si só, a comunicação dos muros por si só, já é uma expressão social característica do movimento. Outra característica do movimento e dessa cultura do rolê são os points, né? Os picos são os lugares objetificados para pichar e os points são os points de encontro da galera, entendeu? Existem vários lugares de São Paulo que são points de pichador conhecidos e acredito que toda cidade aí que tem o seu pico ali de movimento, onde a galera se conhece, interagem, eles têm esse point, é onde eles se reúnem para trocar uma ideia, para fumar um baseado, coisa e tal, e também fazem uma outra expressão artística que é característica desse movimento, que são as folhinhas, tá ligado? A galera se une ali, todo mundo tem seu canetão ali para fazer sua tag rapidão, coisa e tal, e a galera leva os cadernos. E eles cultuam essa fita, cada um tem o seu caderno, eles fazem ali a folhinha com a assinatura de geral que tá na banca naquele rolê, naquele peão, e aí você tende a ter um caderno com todas as tags, com todos os registros de todo mundo da city, de todo mundo da cena do picho, a qual você faz parte, tá ligado? Então esse é outro ícone aí da cultura da pichação, que é muito da hora de citar também. Pra gente ver como é muito mais, muito além só de uma sujeira, de um movimento de intervenção que seja, de um vandalismo, tá ligado? É uma comunidade mesmo, é uma cultura e tem diversos elementos que são característicos desse rolê. Antes de citar um outro elemento aí, que é um ícone também da cultura do picho, vale citar que esse é um recorte só sobre o contexto da pichação, entendeu? Explicar que a pichação como a gente conhece hoje e de onde veio as suas bases, as suas referências lá desde os anos 60. Mas eu quero também fazer um vídeo falando só sobre grafite, etc e tals. E em ponte disso do movimento do grafite, né? Que muita gente fala ali que é um dos elementos do movimento hip hop. E é doido pensar até que o picho tem tudo a ver com o movimento hip hop, mas tem essa referência do rock and roll, das capas de disco e do movimento punk. Eu acho isso muito curioso. Só para citar, o grapicho, que é um estilo de grafite originário da pichação que a gente conhece e é um estilo de grafite que une ali os dois, as cores do grafite, os elementos do grafite, com a característica das letras que a gente já citou da pichação, tá ligado? E aí vem com essa pegada, com esse contexto de terem as letras retas, tá ligado? Como a da pichação, mas traz aí os elementos de cores. Às vezes trazendo um fundo, às vezes trazendo um contorno, uma sombra, um subcontorno, e unindo o grafite com a pichação. Um bagulho muito foda, como chama que o marido da Tarsila do Amaral falava? Antropofagia. Muito foda, de dois movimentos se juntando, que conversam pra caralho e criando uma nova coisa totalmente autêntica, entendeu? No resumo, quis trazer um pouco desse background de elementos da cultura da pichação e o seu contexto, né, de onde ela veio e por que ela tem a cara que a gente conhece hoje, a importância, entendeu? Com tudo isso, ainda tem muita gente que fala que a pichação não é uma arte, tá ligado? E são pessoas que querem colocar regras em muito mais coisas do que o que é arte ou deixa de ser. Então foda-se, pichação é arte mesmo, não existe discussão sobre isso e é um movimento artístico muito foda e tem muitas camadas pra se falar sobre, pra se estudar, tá ligado? Muita referência pra qualquer coisa que você faça criativamente, tá ligado? O movimento do picho é rico, isso é muito da hora e quis trazer um pouquinho do que eu sei e de como eu vejo esse movimento, tá ligado? Através da minha voz aqui. Gratidão, satisfação imensa a você que assistiu até aqui, tá ligado? Vamos que vamos, marcha, muita fé e muita tinta pra vocês, valeu? E aquelas coisas, né, se inscreve no canal, comenta aí sua visão também, seu contexto, de onde você tá assistindo esse vídeo, vai ser muito da hora, demorou? Valeu!